Olá a todos, sejam bem-vindos mais um Enem Biologia. Questão de hoje, temos aqui a distribuição das competências e habilidades que serão necessárias para o desenvolvimento da questão. Vamos para a questão que trata de mecanismo de transporte na membrana. Foram utilizadas células animais cultivadas, suspensas em meio de cultura adequado para o estudo dos mecanismos de transporte de uma substância orgânica X e do íon sódio. Observe os resultados apresentados no gráfico abaixo. Então aqui você tem o gráfico, vamos lá entender ele. No eixo X, ele mostra a concentração intracelular, ou seja, dentro da célula. No eixo Y, a concentração extracelular, ou seja, fora da célula. E aqui temos os quadrantes e a distribuição das substâncias. Vamos entender aqui então. Os pontos P1 e P3 representam as concentrações de X e de sódio, respectivamente, logo após a suspensão das células. Então, ponto P1 vai representar uma concentração de uma substância chamada X e o 3 é o sódio. Assim que eu coloquei, ou colocamos, iniciamos o experimento. Tá? O ponto P2 define as concentrações de X após algum tempo de incubação da célula. Então veja, o P1 era no início da incubação. Após esse período, tá? Vou colocar o apontador aqui. Após esse período de incubação, ele passou para esse setor aqui. As coordenadas do ponto P3 definem os quadrantes, ou seja, a partir daqui é que definiu A, B, C e D. Então vamos ver aqui o que é que a questão exige. Considerando as alterações das concentrações da substância X após o período de incubação, cite o tipo de transporte ocorrido através da membrana da célula. Então aqui rapidamente vamos fazer a revisão sobre transporte na membrana. Então basicamente lembre, a célula ela tem uma película que é uma membrana, tá? Que é constituída por uma bicamada lipídica, ou seja, são lipídios, gorduras que vão formar essa dupla camada. Entre essas camadas, pode ser encontradas proteínas. Tá? Lembrem que essa membrana é dito que ela tem um modelo de mosaico fluido. Por quê? Exatamente porque, além dos lipídios, existem proteínas e algumas outras moléculas aqui nessa membrana. E lembrem que essas moléculas elas não estão estáticas, elas estão em constante movimento ao longo dessa membrana. Sendo então, por isso que ela é chamada de fluido. E mosaico porque essa mistura de várias moléculas que estão presentes nessa membrana. Tá? Dentre as moléculas, nós vamos ter proteínas, que vão ter por função o transporte de substâncias. Então a gente tem que lembrar que uma das funções, ou uma das principais funções da membrana, é fazer a seleção daquilo que passa do meio interno para o externo, assim como do externo para o interno. Então, de que formas esse transporte vai ocorrer? Vai ocorrer através de uma permeabilidade seletiva. De que forma? Da seguinte forma. Se você tiver pequenas moléculas apolares ou até mesmo polares, tá? Elas podem ultrapassar através da bicamada lipídica. Então você teria, por exemplo, oxigênio, CO2, água, são elementos que podem fazer a chamada difusão simples, ou seja, passar de um meio para o outro através da bicamada lipídica. Quando você tem moléculas
né, carregadas, por exemplo, moléculas carregadas ou íons, vai haver um problema que eles não vão conseguir ultrapassar pela camada lipídica. Dessa forma, restar uma das outras maneiras, passagem por canal, por transportador ou pelo transportador conhecido como bomba, tá? Então vamos lá. Canal. O canal vai poder transportar íons, né, específicos que vão ultrapassar de um meio para o outro. Essa passagem ocorre a favor do gradiente de concentração. Além disso, um exemplo de canal são as aquaporinas, tá? Por onde vai passar moléculas de água. Então aqui, por exemplo, o potássio é um exemplo de íon que pode ser transportado por canal. Tá? E ele não necessita do gasto energético porque o transporte é a favor do gradiente. Para íons carregados positivamente ou para moléculas maiores, né, grandes, nós vamos ter os transportadores, no qual essa proteína, ao se ligar à molécula que vai ser transportada, modifica a sua conformação e faz essa mediação. Tá? No caso, também não é necessário ocorrer gasto energético, porque o transporte está sendo a favor de um gradiente de concentração. E por último, nós temos o caso na bomba. A bomba, ela tem uma ideia similar de funcionamento ao transportador, né? Ela sofre modificação da sua estrutura tridimensional. A diferença é que ela vai gastar energia. Mas por que ela vai gastar essa energia? Porque ela vai ser obrigada a fazer uma mediação contra o gradiente de concentração. Simplificando, eu vou carrear moléculas que já são em pouca quantidade em determinado meio, e eu vou retirar mais ainda, levando ela, carregando ela para outro meio que já tem ela em grandes quantidades. Das bombas, a mais conhecida, mais falada é a bomba sódio-potássio. Tá? Então, meus caros, essas são as formas de realizar o transporte, né, através da membrana da bicamada lipídica. Tá? Então vamos lá novamente concentrando a questão. Considerando as alterações das concentrações das substâncias X após o período de incubação, seja o tipo de transporte ocorrido. Veja só, a substância X no início estava aqui, ou seja, ela tinha uma maior concentração extracelular. Após o período de incubação, o que é que vai acontecer? Ela acabou passando a ficar mais concentrada no meio intracelular e assim se manteve. Então veja o que é que está acontecendo. Se eu estou mantendo uma concentração intracelular maior do que a extracelular, isso indica que está havendo um gasto energético para fazer esse transporte contra um gradiente de concentração. Portanto, aqui fica claro que está ocorrendo um transporte ativo. Então, o mecanismo que nós estamos verificando é transporte ativo. Identifique o quadrante para o qual deveria deslocar-se o ponto P3 após o período de incubação. Justifique sua resposta. Lembrando que o P3 é o sódio. E aí, se você fez uma leitura sobre essa relação de íons em termos de intracelular e extracelular, você vai verificar que o sódio lá na célula ele ocorre em maior concentração no meio extracelular. Então a tendência natural era que esse P3 ele se locomovesse desse ponto de equilíbrio para o quadrante A. Valeu, pessoal!
Até a próxima aula.